Bom, pessoal, vamos começar então o nosso curso aqui. A nossa primeira aula, que vai ser a nossa aula introdutória aos DSPs, né? Mas não só introdutória, nós também já vamos aprender a fazer o nosso primeiro programa dela. Então nós vamos fazer o nosso ensino baseado em um projeto. Vamos fazer um projeto e vamos colocar o conteúdo dentro dele e vocês vão acompanhando o desenrolar. E aí nós vamos aprendendo a utilizar essa máquina, ok? Bom, o objetivo da nossa aula aqui vai ser o seguinte, pessoal. Primeiramente, nós vamos aprender a criar um projeto, ok? Desde o zero até o ponto que a gente vai utilizar ele. Junto disso, também vamos aprender a configurar o DSP dentro do seu projeto, tá certo? Então, essa segunda parte é importante. E para a gente poder brincar, nós vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, configurar GPIO, beleza? E depois usar o GPIO Composer. E é nele que nós vamos trabalhar o resto do semestre todinho, ok? Então, vamos começar aqui, nós vamos começar a criar um projeto novo, beleza? Então, para criar um projeto novo, você pode vir aqui, botão da direita, projeto, né, CCS projeto, ou no menu superior, criar novo projeto, beleza? Vamos fazer aqui, ó, CCS project, tá certo? Isso aqui é um passo a passo que é importante para vocês acompanhar o desenrolar do nosso projeto, do nosso curso, beleza? Vocês podem se referir a esse vídeo outras vezes para poder pegar cada um dos passos que nós vamos utilizar aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos definir o nome. O nome você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar aqui, como isso aqui vai ser o nosso projeto 1, então eu vou colocar aqui projeto 1, tá certo? Aí você coloca aqui, ó, entre projeto com o MindC, tá? E basicamente é só isso. Uma coisa que vocês devem fazer nessa caixinha de seleção aqui é definir qual é o processador, perdão, qual é o processador que nós vamos utilizar, tá certo? Então nós vamos selecionar aqui, ó, e vir aqui. Quando você instala o CCS, você instala muitos processadores, beleza? Mas nós vamos ter que achar aqui o que é do nosso kit. O nosso kit é esse daqui, ó, é o 2837XD, certo? Então nós vamos colocar lá. E quando nós selecionamos ele, já aparece uma segunda caixa aqui dizendo qual é o processador. Ah, beleza? Porque do 7X eu posso ter o 77, 78, 79, que é o nosso. Então você clica aqui em 79, então definido qual é o nosso target, né? Qual é o nosso periférico que nós vamos utilizar, e aqui em cima. Faltou aqui a conexão. O conector aqui nós vamos utilizar o debug que nós utilizamos, que é aquela plaquinha de configuração, né? Então nós vamos utilizar o XDS100V2, que é o que vem nele, tá, beleza? Que é o gravador que está na placa de desenvolvimento. Então, com isso daí a gente fecha o que a gente precisa para fazer o start do nosso projeto. Finish. Esperar um segundinho aqui. Aí ele já vai aparecer aqui, já selecionado. Já te dá aqui, eu vou abrir a aba, né, a tree, e aqui eu já tenho o meu projeto, o meu programa principal. Ele já coloca uma função principal, que é onde nós vamos trabalhar, e já tem aqui do lado alguns arquivos, alguns targets que nós vamos utilizar, tá certo? Dentro do projeto, o linkador que vai definir, que vai organizar a memória do processador, tá certo? Que é um arquivo .cmd, e nós vamos colocar ele aqui em propriedades. Vamos lá em propriedades do projeto. E aí na propriedades do projeto nós já vamos vir aqui, ó, linker comando, e aqui nós vamos selecionar o nosso linkador. Como nós estamos trabalhando a priori com a memória RAM, o nosso linkador ele tem que ser a memória RAM, tá ok? Quando você seleciona aqui, ó, vai aparecer muitas opções para você colocar. Tem aqui, ó, por exemplo, flash, tem RAM, tem outros processadores. Então aqui realmente são muitos. E nós vamos ter que encontrar aqui o RAM para a CPU 1, tá ok? Então é só ir procurando aqui
mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar esse bendito arquivo. Aí aqui com esse nome aqui, ó, que é o 2837X RAM Link CPU 1. Tem que tomar cuidado porque existe esse mesmo arquivo com CPU 2. Aí obviamente seria para nós utilizarmos o segundo core, ok? Então tem que tomar cuidado porque um organiza o nosso processador para CPU 1 e esse outro aqui, ó, vai organizar para CPU 2. Quando formos trabalhar com a flash, aí temos dois outros linkadores que é para CPU, que é Flash Link CPU 1 e Flash Link CPU 2, tá certo? Então, selecionando o nosso linkador aqui, tá? Já aplica e fecha, tá ok? Pronto. Agora ele já vai aparecer aqui, que é o nosso linkador que vai definir as memórias. Tá aqui esse arquivo. Em sala, nós vamos explicar um pouquinho sobre esse arquivo aqui e como às vezes é necessário alterar ele em algumas partes, beleza? Então, mas isso aqui nós vamos ver em sala de aula. Não vou é muito detalhe para a gente perder tempo aqui no vídeo. Aqui nós já temos o nosso definição da memória. Nós vamos incluir alguns outros arquivos necessários para o processador rodar, tá ok? Então, para incluir esses arquivos, nós também vamos ter que incluir alguns caminhos, né, onde encontrar alguns arquivos de definições que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso. Então, nós vamos voltar lá nas propriedades do nosso projeto. Dentro do compilador, essa parte compilador aqui, tá certo? Nós vamos colocar aqui, ó, include options, e aqui nós temos dois diretórios, né, que é o raiz, né, e um raiz include, que é um diretório onde ele foi incluindo alguns arquivos, né, alguns pequenos arquivos de definições também. Só que além desse nós vamos ter que incluir mais dois diretórios aqui, beleza? Então nós vamos colocar aqui, ó, no mais, e aí nós vamos achar eles aqui. Então, vamos fazer o browser aqui, né, procurar aqui. Então aí nós vamos vir aqui no diretório onde você abaixou o seu Ctrl Suite. Eu tenho dois Ctrl Suite abaixados aqui, o 304 e o 302. Nós vamos utilizar aqui o 304, beleza? A gente vem aqui, Device Support, nós vamos encontrar aqui o processador que a gente quer, tá certo? Ó, 2837XD, né? E aqui nós vamos colocar alguns diretórios aqui, tá? O primeiro nós vamos colocar dentro do diretório Common e ele tem aqui o diretório Include. Então nós vamos colocar o diretório Include do Common, tá certo? Então esse diretório já está fazendo parte do nosso projeto e nós vamos incluir um outro diretório que é bem próximo dali de onde nós estávamos, tá certo? Aqui nós estávamos no Common e aí nós vamos colocar agora no diretório Headers. Então lá no diretório Header, o subdiretório Includer também, beleza? Vou ele aqui, pronto. Aí nós vamos ter esses dois diretórios a mais, aplica e fecha. Uma vez que nós colocamos esses dois diretórios, nós vamos colocar agora também alguns arquivos necessários para o nosso trabalho. Os diretórios estão lá, mas nós vamos precisar de alguns arquivos que nós vamos colocar aqui no nosso projeto, beleza? Então vamos começar aqui de novo. Nós vamos colocar aqui, ó, Add Files, não é mais em propriedades, tá certo? Add Files. E aí nós vamos em dois subdiretórios, que são aqueles diretórios que nós já estávamos dentro do Ctrl Suite, né? Que é o diretório comum e o headers, beleza? Então vamos colocar aqui os do comum, tá? Em source nós temos vários arquivos aqui. Dentro desses arquivos aqui nós não utilizamos todos, então em todos os projetos. Então, por exemplo, nesse projeto inicial nós não vamos usar DMA, então nós não vamos incluir esse. Mas em alguns outros projetos nós vamos utilizar DMA. Então você vem aqui e inclui o de DMA, o de PWM, tá certo? Então você vai incluindo aqui à medida que você vai precisando, tá? Então você pode selecionar vários para incluir de uma vez só todo mundo, né? Então eu vou selecionar aqui os arquivos que eu preciso,
que a gente precisa, né? Esse arquivo aqui, aí nós vamos precisar, né? O code stack. Nós vamos ver alguns desses arquivos depois com calma durante o curso, tá? Nós vamos colocar também, nós vamos colocar aqui esse arquivo que é as rotinas de tratamento de interrupções default, né? Como o nosso objetivo de hoje é tratar GPIO, nós também vamos colocar o GPIO. Esse aqui é um arquivo que meio que vai ter em todos, porque a gente precisa muito dele em praticamente todos os projetos. GPIO, praticamente todo projeto tem. Os dois arquivos que trabalham com a definição das interrupções, apesar de hoje nós não utilizarmos interrupção, nós já vamos deixar eles pronto aqui, tá? Esse arquivo aqui, que é o syscontrol, ele é imprescindível para o seu projeto funcionar. É nele que nós vamos ter algumas definições de clock, entre outras coisas do seu projeto, tá certo? Então esse aqui é 100% dos seus projetos, tem que ter esse arquivo, né? E aqui é só um arquivo para definir uma função de delay, ok? Então nós vamos colocar lá, abrir. Aqui nós temos duas opções, copy ou link. Professor, qual que é a diferença entre esses dois? Copy, eu vou fazer uma cópia daqueles arquivos para dentro desse projeto. E se eu alterar aqui, eu altero o arquivo original. Link, eu vou só linkar, desculpa, né? Se eu alterar aqui, eu não altero com copy, eu não altero o arquivo principal. Com link, eu vou só linkar o arquivo e aí eu vou poder, alterando aqui, eu altero o arquivo principal. Algumas alterações que nós vamos fazer aqui são alterações que vocês vão utilizar no projeto de vocês à vontade. Então, de repente, você já quer deixar tudo pronto para o futuro, sem problema nenhum, já deixar do seu jeito. Então, fica a seu critério se você quer copiar ou linkar. Eu vou copiar porque nós vamos ainda fazer algumas alterações no futuro, mas se vocês quiserem linkar, não tem problema nenhum, tá certo? Pronto. Agora aqui nós já temos a nossa árvore com alguns dos arquivos que nós vamos precisar, tá certo? Mas ainda faltam dois arquivos para incluir. Então nós vamos incluir aqui o primeiro deles, tá? Que nós vamos voltar lá, né? No Ctrl Suite lá. Só que ao invés de ir na pasta Common, agora nós vamos na pasta Header, certo? E na pasta Header, Source, já está até selecionado aqui, que é um arquivo de definição de variáveis globais. Então nós vamos incluir ele, também vou copiar. E, por fim, o último arquivo que nós temos que incluir, né? Também está no mesmo diretório lá do Ctrl Suite. Nós vamos em Header, em CMD, e aqui nós temos alguns comandozinhos aqui, alguns arquivos que nós vamos precisar também do tipo CMD, que vai ser utilizado para a configuração de variáveis, tá certo? Definições. Então nós vamos utilizar aqui esse não BIOS CPU1. Tomem cuidado que eu tenho a CPU não BIOS CPU2 também, que não nos interessa por enquanto, tá certo? Então nós vamos colocar aqui o cabeçalho, né, do não BIOS CPU1. Abrir, copiar também. Você pode linkar, não tem problema, tá certo? O efeito final é o mesmo. E aí fechou. Pronto. Agora sim, nós temos todos os arquivos que nós temos que incluir prontos para começarmos o nosso projeto. Para continuar no mesmo ritmo, nós ainda vamos criar aqui dois arquivos, tá? Ok? Agora é criar. Até agora nós copiamos, agora nós vamos criar dois arquivos. Esses dois arquivos são dois arquivos que eu gosto de utilizar para deixar esse programa aqui, esse arquivo mine, o mais enxuto possível, para não ficar muita informação em cima dele, tá certo? Então eu vou criar dois arquivos, um para definir algumas das minhas funções e o outro para escrever as funções. Pode ser colocar tudo aqui no mine, professor? Pode. Você pode colocar tudo aqui no mine, só que aí eu acho que fica um pouco poluído. Então, não custa nada, eu vou criar esses dois projetinhos, tá? Esses dois arquivos. Então, nós vamos lá em novo, né? E aí tem aqui, o primeiro vai ser um header. Então, nós vamos colocar aqui o primeiro, que vai ser um arquivo de configuração. Então, eu vou colocar aqui como sendo de configuração de periféricos, tá certo? Então, eu
vou colocar aqui periféricos, ok? Ponto H. Não pode esquecer esse ponto H, tá, beleza? Tá, pessoal? Senão vai dar um errinho aí na hora de você compilar. Então, criamos ele já vai aparecer aqui embaixo, já aparece uma estrutura aqui. E esse aqui é onde nós vamos colocar a chamada das nossas funções, né, a definição das nossas funções. E o outro arquivo que nós vamos criar é justamente onde nós vamos escrever as funções. Então nós vamos aqui novo, né? Agora não é mais header, é source. E aí nós vamos colocar aqui, você pode colocar o nome que você quiser, tá certo? Eu vou colocar o mesmo nome. Só que agora é ponto C, beleza? Pronto, ponto C, ele vai aparecer aqui. Então aqui nós temos o ponto C, onde nós vamos criar as nossas funções. E no ponto H, no qual nós vamos colocar aqui as chamadas das nossas funções, beleza? Então agora nós podemos pegar e escrever as funções que a gente precisa dentro do nosso ponto H. Então a primeira coisa que nós vamos precisar colocar no ponto H é esse include aqui, ó. Include F28x project, tá certo? Que é para poder incluir várias definições que nós vamos precisar do nosso projeto. Já a gente vai dar uma olhada nesse arquivo, tá certo? E outro que nós vamos definir hoje, né, a primeira função que nós vamos definir hoje, vai ser essa função aqui, ó, setup GPIO. Então, que vai ser a função que vai configurar o GPIO da máquina, tá certo? Então, tudo que a gente vai fazer hoje vai ser baseado em entrada e saída de dados através de pinos de GPIO. Então, essa ideia aqui vai ser a prototipagem da nossa função, beleza? Então, ele está aí, eu posso gravar tudo, né? Já tá gravado aí. Se você apertar Ctrl e em cima do arquivo, ó, ele vai abrir o ponto H e aí você pode dar uma olhada nele aqui. Ele tem algumas funções já definidas aqui, né? Como alguns includes, algumas coisas que você vai precisar no seu projeto. Então, sempre que você precisar, ele já vem direto de dentro dele. E no ponto C? Bom, no setup.c é onde nós vamos fazer efetivamente a definição do nosso projeto, né? Da nossa função. Então, como esse ponto C aqui, ele utiliza a prototipagem que está no ponto H, então nós vamos incluir aqui o setup.h, tá certo? Que é o nosso arquivo aqui, beleza? E vamos... professor, eu chamei de outro nome, então é só colocar o outro nome aqui, por exemplo, setup de periférico, você pode escolher, colocar outro nome qualquer, né? E aí aqui nós vamos criar a nossa função, tá certo? Que é, né, do tipo void, que é a nossa função do GPIO, sem passagem de parâmetros, beleza? E aí, aqui dentro nós vamos... Opa, perdão, esqueci de fechar uma parede aqui. E aqui dentro nós vamos escrever o nosso projeto. Óbvio que o nome... Opa, estou errado aqui. Pronto, agora tá joia. Óbvio que o nome dela aqui tem que ser o mesmo nome que você criou aqui. Professor, eu não quero colocar assim, quero colocar outro nome. Só GPIO, pode também. Você que define. E aqui dentro nós vamos escrever nossa configuração do GPIO, beleza? O nosso GPIO aqui, nós vamos trabalhar com pisca LED. Então nós vamos utilizar aqui um pino de GPIO para fazer o LED piscar, beleza? Então aqui é que eu vou inserir o meu código do LED. Para a configuração do pino conectado ao LED, porque a placa, nosso desenvolvimento, tem 2 pinos conectados a 2 LEDs já intrínsecos nela. Então nós vamos configurar um deles agora. Para fazer o setup do GPIO, nós vamos precisar primeiro saber qual é o pino que está linkado com aquele LED na nossa placa de desenvolvimento, beleza? Para isso, nós vamos ter que pegar o
arquivo do Launchpad, tá certo? Que é esse Launchpad Overview. E aí nós vamos poder dar uma olhada geral nele aqui. Nós vamos descrever isso aqui, dissecar isso aqui um pouquinho mais em sala de aula, mas aqui na frente, ó, deixa eu dar uma baixada um pouquinho mais rápido aqui, eu tenho algumas tabelinhas, como essa daqui, que definem quais são, em cada um dos conectores, o pino do conector está linkado a qual pino do nosso processador, beleza? Então nós podemos ver eles aqui, tem praticamente todos os pinos que estão conectados aqui. Não são todos os pinos do processador, beleza? O processador tem 168 pinos de I/O e aqui são, acho que menos da metade está mapeado nesses conectores do nosso processador, né? Aqui no nosso kit de desenvolvimento nós temos aqui os conectores, né? Os J1, 2, 3, 4, né? Fica dois conectores aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Então tem bastante conexões, mas não todas todas as possíveis, beleza? Então nós vamos ter que achar o pino. Então para achar o pino, nós vamos lá no circuitinho dele, aqui na figura 6, aqui na figura 5, sei lá, não, figura 6. E aqui, ó, nesse cantinho, vou dar um zoom para facilitar para a gente entender, porque não estou enxergando nada. Nós temos aqui os dois pinos, ó, o GPIO 34 e o GPIO 31, que estão conectados ao LED vermelho, o GPIO 34, e LED azul, o GPIO 31. Beleza? Então você já está conectado diretamente a ele, fazendo uma variação no nível lógico desses pinos. Eu vou fazer esses LEDs acenderem ou apagarem, tá certo? Então nós vamos configurar um, vamos pegar aqui o 34, né, para configurar o LED vermelho, ok? Então vamos voltar ao nosso projeto. Pronto. O que eu tenho que configurar aqui? Eu tenho que configurar que o pino é GPIO, tenho que configurar que aquele pino 34 ele vai ser de saída de dados, né, porque eu vou acionar um LED, e que quem é o dono dele, quem vai trabalhar com ele, é a CPU 1, beleza? Como a gente viu, nós temos aqui duas CPUs, né? Cada CPU nossa é capaz de fazer como é que chama? O controle dos pinos do processador. Então nós temos que definir quem é o dono do pino. Basicamente é isso, tá certo? Então vamos começar aqui. E para começar nós vamos ter que voltar para os materiais que eu deixei no sistema no Teams lá para vocês, tá certo? Se nós voltarmos naquelas tabelinhas, nós podemos ver que cada pino tem mais de uma função. Por exemplo, esse aqui é GPIO1 ou EPWM1B, né? Vamos pegar um aqui que tem mais de duas funções. Aqui, deixa eu ver se tem um aqui embaixo. Aqui, ó, tem esse aqui que tem duas funções também. Esse outro pino aqui também tem duas funções. Ó. Também tem outras funções. Então, cada pino aqui pode ter mais de uma função. Tá legal? Então, para saber como é que eu vou configurar o pino 34, e se vocês olharem aqui nessas tabelas, o pino 34 não vai aparecer, o GPIO 34 não vai aparecer, tá certo? Não dá para você pegar ele de fora. Então, nós vamos utilizar um outro arquivo, que é o Technical Reference Manual, e dentro desse arquivo aqui, ele é um arquivo mais complexo, dentro dele nós vamos achar a seção de GPIOs, beleza? Então nós vamos pular lá para a seção de GPIOs, e dentro dessa seção aqui, nós vamos achar, ou vamos ter que achar, né, a possibilidade de configuração. Primeiro, nós temos esse diagrama aqui, tá, que é o diagrama da parte lógica de cada um dos pinos. Nós vamos trabalhar com isso daqui com mais detalhes em sala de aula, tá, gente? Porque realmente eu devo admitir, ele é um pouco agressivo ao olhar quando você vê a quantidade de registrador colocado dentro dele para configurar apenas um pino. Então nós temos que entender que nós temos 168 vezes isso daqui dentro da máquina para poder configurar cada um dos 168 pinos. Beleza? Então, para o pino 34, nós temos tudo isso daqui, nós vamos aprender a configurar parte por parte disso daqui. Beleza? Mas vamos com calma, isso aqui a gente vai ver com detalhes em sala de aula. Hoje nós vamos tentar ser mais sucintos possíveis. Quando nós vamos descendo mais um pouquinho aqui nesse arquivo do referência técnica,
nós vamos chegar aqui nessa tabela, né, que é a tabela perdão, 8.7, que é o mix dos pinos, GPIO. Então aqui, ó, cada um dos pinos tem todas as opções possíveis dele. Vocês veem que quando a gente olha aqui no Launchpad, o GPIO1 está dando como opção apenas EPWM1 e GPIO. Né? Aqui, ó, GPIO1 só tem essas duas opções. Mas isso não é de todo verdade, porque você pode configurar ele para essas outras duas aqui também. Tá certo? Ele está livre lá e ele pode ser configurado. Só que no manual do kit de desenvolvimento foi colocado só essas duas aqui, tá? Mas você pode utilizar ele para outras coisas. Então nós vamos ter que achar aqui o nosso GPIO 34, né? Vai lá, 24, tá em reta aqui, ó, 34, tá certo? E aí nós vamos configurar ele. Para configurar ele, ele tem duas partes. Nós temos primeiro um grupo de MUX, né? Um multiplexador no grupo de multiplexador e depois o multiplexador do pino. Então aqui eu teria o grupo 1, aqui o grupo 2. E dentro do grupo 1, a função do multiplexador. Dentro do grupo 2, a função do multiplexador dentro do grupo 2. Então são dois registradores para você configurar o MUX do pino 34, que é o nosso objetivo, fazer ele virar GPIO. Beleza? Não tem interesse nele em ser outra coisa. Então, nós vamos utilizar esses dois registradores aqui, tanto de grupo quanto o de MUX, tá certo? Para a gente configurar ele. De cara, você pode ver que a configuração para ele ficar GPIO é 0000. Né? Então, aqui no 00 com 00 no MUX, eu vou colocar ele como GPIO. Então, efetivamente, não é tão difícil assim configurá-lo, beleza? Agora, vocês podem notar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor, que os registradores aqui estão com siglas, né? Ó, GPY, GMUX, N, GPIO, Z, tá certo? Então, isso por quê? Porque o registrador GMUX, ele tem vários registradores. Eu tenho A, B, C, D, GMUX, né? A, GMUX, B, GMUX, C, GMUX e N1, 2, 3. Então você tem várias opções dentro disso daí. Então você tem que achar qual é desse registrador que trabalha com o GPIO que você quer. Uma forma de você fazer isso é olhando ainda nesse arquivo, mais lá para baixo, você vai encontrar uma outra tabelinha. Ó, deixa eu tirar o zoom. Com todos os registradores, já com os nomezinhos prontos, né? Por exemplo, ó, GPA, MUX, GPA GMUX 1, GPA MUX 1, GPA GMUX 2, GPA MUX 2, tá certo? Mas tem outros aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, GPB MUX 2, GPB MUX 1. E aí você pega dentro desses registradores, você pode pular direto para eles aqui, ó, clicando nesse Go. Então, ó, quando eu clico Go, eu venho aqui onde eu tenho a definição de cada um dos pinos daquele meu GPIO, no caso do GPB GMUX 1. Então, se você olhar aqui, ó o 34 ali. Então, é aqui que você pode definir o seu 34, né, para ele trabalhar como GPIO de grupo, né, no grupo de multiplexador. Vamos retornar. Além do grupo do multiplexador, você também tem que definir o multiplexador dele. Como ele é GPB, então você vai achar aqui o GPBMUX. Cadê o GPBMUX? Vamos ver aqui, o GP, que é grupo, né? Aqui, o GPBMUX 1. Você já vai lá no GPBMUX 1, que também está o 34. Professor, isso aqui é muito complicado para a gente fazer. Realmente, não é fácil mesmo não. Mas o CCS traz um auxílio para você, tá ok? Tem vários campos de bits que foram definidos naqueles arquivos que nós incluímos ali, que vão te auxiliar nessa hora de você escrever os seus códigos e achar quem é o dono de quem. Então, primeiramente, nós vamos escrever aqui um comando, que é esse aqui, ó, ealow. Esse comando ealow é porque ele vai permitir escrevermos em registradores protegidos contra escrita, tá certo? Então, a partir de agora, tudo que eu escrevi aqui, eu posso escrever em registradores protegidos pela escrita.
A maioria dos registradores de configuração são protegidos por escrita, então você tem que colocar isso daí. Aí eu vou colocar aqui uma subdivisão aqui só para facilitar, para dizer que eu estou trabalhando com GPIO 34. Então agora eu vou trabalhar dentro achar os registradores linkados a ele. Então quando eu coloco aqui, ó, começo a escrever aqui um comando GPIO, Ctrl espaço, eu vou aparecer aqui uma opção de registradores que eu quero utilizar, ó, que começa com aquele GPIO. Então o que nós vamos utilizar é esse aqui, ó, Ctrl Regis. Então agora eu já sei que eu estou trabalhando com os registradores de controle de GPIO. Qual que eu quero? GP, Max, Min, só apertar o ponto que já vem. Ó. Então nós vamos achar eles aqui, ó, todos os registradores de controle, de configuração estão aqui. Então nós vamos procurar. Ah, mas eu não sei qual é o grupo dele, então vamos colocar, vamos tentar aqui, ó, grupo A MUX1. Tá certo? Grupo A, né, que é GPA GMUX, né? GPA GMUX1. Aí nós vamos colocar ali o ponto, ou bit, nós vamos em bits, tá certo? Para ver bit a bit desse registrador, ponto. Aí vem todos os GPIO, aquele comando, ó, de 0 até, né, vai chegando aqui até o 15. Então não deu, né? Nós estamos querendo 34, então não é o GPA MUX1. Vamos tentar o GPA MUX2. Ponto, bit, ponto. Olha lá, ó, todos os bits, agora nós já não estamos, parou no 15, né? O MUX2 é do 16 em diante, chegou no 31, também não é, tá certo? Então, pode ser que não seja no A, vamos tentar no B. Então você pode simplesmente vir aqui, ó, GP, B, né, MUX1, por exemplo, e aí clica em pina, ponto aqui, ó, vai aparecer. Se você clicar em ponto e não apareceu aqui, é porque você digitou alguma coisa errada para trás, certo? E aí nós temos ali, ó, no GPB MUX1, nós já vamos achar lá o 34, tá certo? Então, no 34, para ele ser GPIO, ele vai ter valor 0, né? Se você vir aqui no PDF, como a gente estava olhando aqui, né? Aqui no Launchpad já serve? Não, no Launchpad não vai servir, tem que ser isso aqui. Vamos subir aqui um pouquinho na tabela. 61 aqui, ó, 34. No grupo tem que ser 0, tá certo? Grupo 0. Então, colocamos 0 nele, ele já vai ser para o grupo 0, né? Já vai estar lá no grupo 0. E aí eu vou colocar aqui de novo, né? GPIO, Ctrl espaço, registrador de controle, e agora nós vamos para o MUX. Nós já vimos que é no grupo G de MUX1, então provavelmente vai ser no MUX G, não, desculpa, no MUX B, né? Então vamos colocar lá agora o registrador GPB MUX1, tá certo? Então o grupo já foi definido, o multiplexador dele vai estar aqui, e aí nós vamos ver se a gente acha o GP34. Bingo! Para ser GPIO, a gente viu lá na tabela, né? A gente pode até retornar aqui na tabela rapidinho, que para ser GPIO, ó, o valor do MUX tem que estar 00. Né? Então, jogamos lá, 0, tá feito. Então, com isso daí, eu só defini que o pino 34, ele é GPIO, beleza? E agora, o que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar algumas coisinhas nele. Uma coisa interessante de configurar dentro dele é você configurar o registrador de power-up. Todos eles têm, mas o registrador de power-up, ele normalmente ele é interessante quando você quer como é que se diz? Quando você quer garantir que naquele pino não vai ter nenhum valor indefinido, né? Pode acontecer? Pode. Né? Mas como nós vamos trabalhar tudo dentro da placa, então você pode simplesmente desligar ou ligar ele dentro do registradorzinho de power-up aqui. Ó. No caso, nós vamos ter que ver o 34 se ele está no A ou no B, tá certo? Provavelmente, se estava lá no B, lá para frente, é uma grande probabilidade dele estar no grupo B aqui também. Opa, acabei apertando demais aqui. Certo? Então, power-up, nós vamos colocar aqui bit a bit, ponto 34, ó, já apareceu lá,
Então você pode ligar ou você pode desligar ele. Vou deixar ele ligado. E depois, por fim, a direção. Se você quer ele como entrada ou se você quer ele como saída, né? Então, nós vamos colocar aqui de novo, GPIO. Se você quiser fazer Ctrl+C, Ctrl+V, você também pode, tá? E aí nós vamos pegar aqui o registrador de direção, tá certo? Que é o GPBDIR, certo? Bit, ponto, vai aparecer o 34 aqui. E a direção, aí a direção sua é saída ou entrada. Como nós vamos querer saída, então nós vamos colocar aqui 1 para dizer que ele é de saída, tá certo? Essa última que nós vamos colocar agora, que é a última parte do controle da coisa dele, então aqui nós já definimos algumas coisas. Ó. Já definimos que o pino ele é de saída, já definimos que ele é um GPIO, ligamos o power-up, tudo bem, mas nós não dissemos ainda quem é o dono desse pino. Então está faltando dizer se ele é para CPU 1 ou se ele é para CPU 2. Então nós vamos colocar aqui o último parte da configuração, tá certo? Que vai ser justamente essa definição de onde, né? De onde que esse rapaz, quem é o dono desse rapaz aqui. Então vamos lá, o GPB, CPU selecionar, né? Se eu não estou enganado é o 1 aqui. Tem 4, né? Só para essa parte do B, tem 4 para a parte do 1 também. Está aqui em GPU. E aqui nós vamos utilizar uma definição que está num daqueles arquivos que nós trouxemos, que é esse aqui, ó, GPIO MUX CPU 1. Então ele vai estar para CPU 1. Ah, professor, eu quero botar para CPU 2. Pô, CPU 2. Então, quando eu coloco CPU 2, somente a CPU 2 vai ser capaz de alterar o valor desse pino, tá certo? Se eu coloco CPU 1, só CPU 1. Professor, isso aqui é opcional? É opcional, porque por default todo mundo é da CPU 1, então você simplesmente pode comentar isso daqui, beleza? Vale salientar uma outra coisinha aqui, que a direção do pino só é válido somente para GPIO. Se você colocar ele como sendo PWM, num pino como PWM, ele automaticamente já vai ser de saída, você não precisa definir a direção, ok? Então, fica aí a dica futura também. Então, com isso daí nós terminamos a configuração do pino e falta apenas uma única coisinha para a gente fazer aqui para matar isso de vez, que é o quê? Nós não habilitamos aqui a escrita nos registradores protegidos, então nós vamos desabilitar aqui, certo? Então, nós habilitamos a escrita, desabilitamos a escrita nos registradores protegidos. Tá certo? Com a configuração feita, nós podemos agora ir para o programa principal para começar a utilizar isso daí. Até agora nós só fizemos o nosso sistema de controle aqui, beleza? Então salvamos aqui. Não vamos mexer mais nesse arquivo, né? Nem nesse daqui, mas vou deixar aberto aí. E agora nós vamos trabalhar no arquivo do programa principal. No programa principal incluir, né, o nosso header de periféricos, de configuração de periféricos. Tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos pedir ali vai ser esse daqui, nós vamos colocar lá ele. Tá certo? Configuração de periféricos. E aí ele já começa, já pega isso daqui e essa função já está pronta para ser utilizada no nosso programa principal. Então, vamos continuar aqui e vamos tentar utilizar ela. Só que antes de chegar ao ponto de utilizá-la, nós vamos precisar fazer algumas inclusões aqui, tá certo? Algumas coisinhas aqui dentro do meu programinha principal. A primeira coisa é o quê? É inicializar a CPU, tá certo? Então, para inicializar a CPU, nós vamos utilizar essa função aqui, initialize system control. Quando eu vou utilizar esse initialize system control aqui, eu vou inicializar a minha CPU de um modo geral. Então, vamos precisar dar uma olhadinha rápida nesse programa aqui. Nós vamos dissecar isso daqui mais em sala de aula. Mas quando a gente entra aqui, ó, ele já tem algumas coisinhas prontas. Primeiro, ele vai executar, a primeira coisa que ele faz aqui é desabilitar o watchdog.
E aí ele tem essa parte, você vê que já está rachurada, né? Que é flash. Mas você está vendo que ele está colocando aqui uma diretiva if-def. Se for definido como flash utilizar isso aqui, então a gente vai precisar fazer algumas definições. Ó. If-def CPU1, né? Nós vamos precisar fazer algumas definições. Então, para fazer essas definições aqui, nós vamos utilizar propriedades do nosso projeto. Então, nós vamos vir aqui no projeto, propriedades, e a primeira, e aí aqui dentro do propriedade já até estava nela, que é esse daqui, ó, que é predefined symbol. Então, nós vamos colocar aqui, o primeiro deles é CPU1. Ok, aplica e fecha. Então pronto, ó, você vê que era rachurado, já não é mais. Então nós vamos estar aqui trabalhando a CPU 1. Então tudo isso daqui ele vai ligar, tá? E aqui embaixo, ó, nós temos uma outra parte, ó, essa partezinha aqui. Essa parte aqui é que vai definir a velocidade do meu processador. Se for definido que eu estou utilizando a minha mainboard aqui, a nossa plaquinha de desenvolvimento, eu vou trabalhar ele nessa fórmula aqui. Dentro dela eu tenho um oscilador de 10 MHz, então eu vou colocar aquele oscilador de 10 MHz, que é o cristal, vezes 40, ou seja, 400 MHz, dividido por 2, trabalhando a 200 MHz. Então a máquina com um clock de 200 MHz, que é o máximo dela. Aqui eu tenho o cristal de 10 MHz, multiplicado por 20, dividido por 2, ou seja, aqui, como vocês estão vendo que ela está não rachurada, né? Eu estou trabalhando aqui com a máquina em 100 MHz. Então eu vou precisar colocar essa diretiva aqui lá também. Então vou fazer um velho e bom Ctrl C aqui e nas propriedades do meu projeto eu vou incluir essa definição aqui, né? Essa pré-definição aqui. Então, feito. Então pronto, ó. Minha máquina agora estará funcionando a 200 MHz. Ok? E aqui tem várias outras definições, tem um bando de coisas que a gente vai poder trabalhar. E uma coisa interessantíssima que tem aqui é isso aqui, ó. Initialize peripheral, eu não vou conseguir pronunciar, peripheral clocks. Então aqui eu estou definindo os clocks dos periféricos. Tem muitos periféricos aqui e todos eles estão recebendo clock, tá? Em 1. Se você quiser, você pode vir aqui e colocar em 0 em todo mundo, para desabilitar o periférico que você não sabe que você não vai usar. Ó. Por exemplo, eu sei que eu não vou usar DMA, então eu ponho 0 aqui. Opa, yes. Eu vou colocar 0 aqui. Ele estava como protegido escrita, né? Então eu vou colocar 0 ali. Ah, professor, mas e se depois eu precisar usar o DMA? Você pode alterar esse arquivo aqui ou utilizar essa linhazinha de comando aqui no seu programa principal. Tá ok? Então, você que define isso daqui do jeito que você quiser. Tá certo? Eu vou deixar tudo ligado, porque como o nosso sistema não vai ser embarcado, né, vai ser só para a gente testar aqui, já deixa tudo ligado. Para você fazer o seu projeto final no seu trabalho, eu recomendo desligar tudo, deixar ligado apenas aquilo que você vai precisar, que você realmente vai precisar. Ok? Então, feito isso, nós fizemos nossa inicialização da CPU. Tá ok? Depois, uma coisa importante é a gente desabilitar as interrupções. Tá certo? Por quê? Porque nós vamos colocar aqui agora alguns comandos para algumas funções, né? Para configurar as interrupções, tá certo? Então você desabilita primeiro elas lá em cima e aí eu vou configurar as minhas interrupções aqui, tá certo? Então aqui eu vou inicializar o registrador de periférico, de interrupções, né? E depois aqui a tabela, o vetor de tabela de interrupções. Aqui eu desabilito todas as interrupções e limpo os flags. Então nesse ponto aqui, nenhuma interrupção está habilitada para funcionar, tá certo? Nenhuma interrupção está habilitada para funcionar. Para frente nós vamos aprender a usar as interrupções, né? E aí nós vamos habilitar aqui as interrupções na medida que nós formos precisando delas, beleza? Mas esse daqui é o inicializado dele de geral, para deixar tudo zerado, pronto para ser configurado se necessário for. No caso, não é. Esses dois arquivos aqui nós vamos ver depois com calma quando formos utilizar a interrupção.
E a partir de agora, o processador já está basicamente prontão para a gente trabalhar. Né? Então, podemos já começar aqui, ó, fazendo o setup dos GPIOs. Né? Setup dos GPIOs. E como é que a gente faz isso? Chamando aquela nossa função, né? Set, né? A gente pode lá, ó, setup GPIO. Viu que quando eu coloquei aqui Ctrl espaço já apareceu como opção esse daqui? Por quê? Porque ela já foi construída, já está chamada aqui dentro do perif setup aqui, então ela já vem direto. Eu jogo ela lá direto, ponto e vírgula, pronto. Ou seja, a partir de agora, o nosso GPIO 34 já está pronto para ser utilizado, tá ok? No caso nosso aqui, como assim? Colocamos aqui o GPIO e ele já está pronto para ser utilizado, então vamos colocar um valor para ele, né? Mas antes disso, nós vamos só refazer aqui, né? Só deixar claro aqui, né? Só para deixar pronto. A habilitação das interrupções gerais do sistema. Então aqui a gente desabilitou as gerais, habilitamos as gerais e para funcionar em real time, tá ok? Com o gravador. Então tá tudo prontinho aqui. Então vamos colocar aqui um valor pro nosso GPIO, né? Pro nosso pino 34. Então vamos colocar lá GPIO contra o espaço. Nós vamos agora, ao invés do registrador de controle, nós vamos utilizar o GPIO, os registradores de dados, tá certo? Os registradores de dados tem vários. Então nós vamos escolher alguns deles para utilizar hoje. Então nós vamos utilizar aqui, ó, GPB, que a gente sabe que está no B, e eu tenho esses 4 possíveis. Clear é para colocar 0 no pino. DAT é para colocar um valor, 0 ou 1. E set é para colocar 1. Tá ok? E nós temos ainda o toggle, que vai alterar o valor. Se estava 0 vai para 1, se estava 1 vai para 0. Então nós vamos colocar aqui um valor, que pode ser qualquer um deles, tá certo? Então nós vamos inicializar ele aqui, vamos utilizar aqui o DAT, só para aprender a utilizar o DAT. Bit, né? Ponto. GPIO 34. Pode começar como 0, começar como 1. Vou colocar aqui 0, tá certo? Então ele vai começar aqui com o valor 0. Feito isso, nós vamos precisar agora fazer a última parte, né, do nosso programa, que é a parte mais uma das partes mais interessantes, né, mais importantes, que é criar aqui o nosso laço infinito. Então nós vamos criar aqui um laço infinito, que vai ser onde vai ficar rodando o nosso programa principal. Então eu posso apagar esse return 0 aqui, não vai ser mais necessário. E dentro desse laço infinito é onde vai ficar o nosso programinha, beleza? Então eu vou criar aqui um delay, tá certo? Utilizando um laço for aqui, beleza? E vou colocar aqui o pino 34 de novo, só que agora ao invés do DAT, eu vou usar o toggle. Então toda vez ele vai entrar aqui no laço finito, vai esperar um tempo e vai alterar o valor do pino 34. Né? Se estava 0 vai para 1, se estava 1 vai para 0. Então, teoricamente, isso deve fazer o nosso LED piscar. Ok? Então, vamos compilar. Compilar é esse martelinho aqui, ó, aqui em cima, beleza? Então nós vamos compilar. Essa janelinha aqui vai aparecer se teve algum erro ou alguma coisa. Teve um erro, ó. O que faltou aqui, ó? A variável count não foi definida, tá certo? Então nós vamos precisar definir a variável count lá no começo do nosso programa, tá certo? Então eu vou definir aqui a variável count. Aqui, ó, bem lá no início dele mesmo, fazer aqui a seção de variáveis, tá certo? Então definir a variável count do tipo 32 bits, tá certo? Para poder fazer uma contagem bem grande, né? Senão fica 16 bits, né? Seria muito rápido. Compilar novamente. Pronto. Terminou, né?
Vemos aqui que não tivemos nenhum erro, então o projeto está pronto para ser gravado no DS-PIC. Do lado, vamos gravar no PIC, que é esse pinozinho aqui, que é um bugzinho verde. Então a gente simplesmente clica nele. A primeira tela só vai aparecer na primeira vez que você for rodar o seu projeto. E aqui ele já sabe que o seu processador ele tem duas CPUs. Então ele vai dizer aqui para qual das CPUs que você vai carregar esse programa. Então é para a CPU 1, né? Então a gente vai tirar aqui o da CPU 2, então ele vai carregar para a CPU 1. Então você põe lá OK. Aí ele vai vir aqui, essa parte aqui só vai funcionar, gente, se tiver conectado com uma placa de desenvolvimento, tá certo? Então não dá para fazer isso aqui sem a placa de desenvolvimento. Então aí pronto, ele já está carregando, né? Deixa ele terminar de carregar aqui. Pronto. Aí ele vai aparecer, já está pronto para ser carregado. Essa parte aqui de expressões vocês desconsideram por enquanto, tá ok? Mas nós vamos aprender a utilizar isso aqui já na próxima aula. Com ela selecionada aqui, ó, programa principal da CPU 1, programa principal, eu venho aqui e dou um play. Quando eu dou um play, você vai ver o seu LED piscar na sua placa-mãe, ok? Na sua placa principal, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui o LEDzinho piscar, ele fica um tempo apagado, um tempo aceso, de acordo com aquele laço for que a gente colocou lá, beleza? Então é isso aí, pessoal. E agora, o que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês estão vendo aqui agora, eu vou colocar aqui para vocês verem a plaquinha funcionando, com os dois LEDs piscando, tanto o de cima quanto o de baixo, tanto o azul quanto o vermelho. Para quem for daltônico, né, o de cima e de baixo. Mas o que eu quero que vocês façam como trabalho para casa é fazer justamente isso. Os dois LEDs piscando, tá certo? Alternados e pode ser na mesma frequência, não tem problema nenhum, mas somente para que vocês façam a configuração de um segundo pino de I/O. Então, para encontrar esse segundo pino, vocês vão ter que olhar lá naquela datasheets de referência e tal, e aí você vai encontrar o segundo pino e configurar ele para ele também acionar o LED que você colocou, ok? Então é isso aí, pessoal. Na aula nós vamos dissecar um pouquinho mais esses arquivos que nós passamos à vista aqui rapidamente. Até mais.